turma do primeiro ano, como é que vocês estão? Sejam bem-vindos a mais uma aula no canal. Eita, quase não saía. Hoje, a gente vai dar início ao estudo do capítulo 9, que nós vamos estudar um pouco mais a fundo as relações dentro de um triângulo retângulo. Vocês vão ver que existem muitas relações e relações muito importantes para a gente resolver diversos tipos de problema. Então, a gente começa estudando as relações métricas do triângulo retângulo. Vamos destrinchar o triângulo retângulo e entender quais são as partes que formam, quais são as relações que existem dentro dele. Vamos lá. No triângulo ABC, considerando a altura AD, então aqui nós temos essa altura, relativa à hipotenusa BC, lembra que a hipotenusa é o lado que está na frente do ângulo reto. A gente está considerando esse triângulo grandão aqui, nós temos a altura em relação a essa hipotenusa, tá? Ficam definidos três triângulos semelhantes entre si. A gente já estudou por que eles são semelhantes. Tá? Então, eu tenho esse triângulo grandão, esse pequenininho aqui e esse outro aqui. Vamos identificar alguns nomes dos segmentos da figura. A medida da hipotenusa A, então nós temos aqui a hipotenusa, as medidas do cateto são B e C. Então, nesse triângulo grandão, A é a hipotenusa, B e C são os catetos. E nós temos H aqui, que é a altura relativa a essa hipotenusa. Nós temos o segmento CD. Observe quem é esse segmento CD, turma. O segmento CD, que é esse daqui que eu vou aumentar aqui de verde, ó, tá vendo? Ele é a projeção do cateto AC. É como se fosse a sombra. Tá vendo esse cateto AC aqui, que é o B, que mede B? A sombra dele, ó, dá justamente esse segmento CD. Como se eu tivesse colocado uma luz em cima. Eu gosto muito de brincar que projeção é uma espécie de sombra. Analogamente, BD já vai ser a projeção, vai ser a espécie da sombra desse cateto C aqui, ó. Então, esse pedaço N aqui, que mede N, é a projeção do cateto AB, ok? As projeções, um tem medida M e outro tem medida N, que nós vamos chamar, ok? Então, a gente tem aqui os catetos B e C, nós temos a hipotenusa A, nós temos as projeções M e N dos catetos. Vamos ver as relações que possuem esses catetos com essas projeções e também a altura. Vamos lá, nós temos aí os três triângulos agora separados, o grandão e os dois pequenininhos, e vamos ver as relações. Vamos verificar algumas relações primeiro em relação ao triângulo grande, que eu vou chamar de triângulo 1, e o triângulo pequeno, que é o 2. Tá vendo que a gente separou eles dois? Vamos lá. Vamos relacionar primeiro, utilizando a relação de semelhança, a hipotenusa de 1 com o cateto oposto. Lembra, cateto oposto que está na frente do ângulo. Cateto oposto a alfa. Então, quem é o cateto oposto a alfa que está na frente dele? É o C, tá? Então, A está para C, assim como C está para N. Ou seja, ó, a hipotenusa está para esse cateto oposto. Aí vamos aqui para esse triângulo pequeno. Quem é a hipotenusa dele? A hipotenusa dele está aqui, ó, bonitão. A hipotenusa é o C. Então vamos relacionar esses dois triângulos, o triângulo 1 e 3, tá? Então vamos relacionar primeiro a hipotenusa e o cateto oposto em relação ao ângulo alfa. Então, A está para C, assim como C está para N. E aqui nós temos a nossa primeira formulazinha, tá? Que o cateto C ao quadrado vai ser igual à hipotenusa do triângulo grande vezes a projeção desse cateto, ok? Que é o N. Beleza? Tranquilo? Nós estamos relacionando o triângulo 1, esse triângulozinho aqui, ó, com esse triângulo 3 aqui, não é com 2. Então, ó, hipotenusa de um sobre a hipotenusa do outro. Então, A está para C, assim como cateto oposto a alfa. Quem é o oposto a alfa aqui? C. E nesse caso aqui, quem é o oposto a alfa? N. Então, N. Então, essa é a primeira fórmula. Sim, vocês precisam saber dessa fórmula. C ao quadrado é igual à medida da hipotenusa vezes a projeção desse cateto C. Tá? Vamos para a próxima relação. A próxima relação, a gente vai relacionar o triângulo 1 com o triângulo 2. A gente vai pegar agora a hipotenusa e o cateto oposto. E observe que quando a gente escreve essa relação, a gente encontra praticamente a mesma coisa do de cima.
o cateto B ao quadrado é igual à medida da hipotenusa vezes a sua projeção. Observe que a projeção de B, nesse caso aqui, ó, é M. A sombra de B é exatamente M. Então, essa é a segunda formulazinha que a gente precisa saber. Tá bom? Vamos, então, agora à terceira relação, que é a relação que envolve, tá, a altura, e nós temos aí os catetos. Então, o produto das medidas dos catetos, que são os catetos são B e C do triângulo grande, é igual à hipotenusa vezes a altura, tá bom? Então, o produto dos catetos é igual à hipotenusa vezes a altura. E a última relação, mas não menos importante, é a relação que envolve as projeções, que diz o seguinte, ó, que a altura ao quadrado vai ser igual ao produto das projeções dos catetos, ok? Então, essas 4 relações vocês precisam saber. Pronto? Então, a gente escrevendo todas aqui agora. A gente viu o que, professor, das fórmulas? A gente viu que um cateto ao quadrado é igual à hipotenusa vezes a sua projeção. A gente viu que o outro cateto ao quadrado é igual a hipotenusa vezes a sua projeção. A gente viu que o produto dos catetos é igual a hipotenusa vezes a altura. E a gente viu que a altura ao quadrado é igual ao produto das projeções. Tá? Então, são essas 4 formulazinhas que aí vocês precisam saber. Dentro do triângulo retângulo também, turma, a gente vai ter um teorema muito famoso que é o teorema de Pitágoras. Ele é lindo, ele serve exatamente para triângulos retângulos, tá? Se a gente tem aqui um triângulo retângulo, então aqui é a hipotenusa, que a gente geralmente chama de A, e aqui nós temos os catetos B e cateto C. A gente diz o seguinte, que, olha aqui, vamos ler aqui, ó. A área do quadrado desenhado sobre a hipotenusa é igual à soma das áreas dos 2 outros quadrados desenhados sobre os catetos. Como assim, professor? A hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Existem várias demonstrações para essa formulazinha aqui. Eu não vou fazer essa demonstration, mas eu vou deixar um vídeo aqui embaixo, tá? Um vídeo muito legal. E esse vídeo, pronto. E esse vídeo aí mostra como é que a gente chega nessa fórmula, ok? Então a aula de hoje foi destinada a falar de 4 formulazinhas para relações métricas de triângulo retângulo. Primeiro, a gente viu que se relaciona os catetos, depois o produto dos catetos e depois a gente relacionou uma com altura, ok? Na próxima aula, a gente vai fazer bastante exercício disso, exercícios de fixação, para a gente praticar na nossa aula online, tá bom? Amanhã sai aqui no canal um vídeo sobre uma resolução de exercício envolvendo essas formulazinhas. Vejo vocês na próxima aula. Não esquece de assistir o link do vídeo que eu vou deixar aqui no canal, na descrição, falando sobre demonstração de teorema de Pitágoras, como é que a gente chega nessa fórmula, existem vários tipos, ok? Beijão e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau, turma.